E hoje, uma noite bem agradável, paz do Senhor para todos. Nós iremos conversar sobre um assunto bem pertinente, né? Até pelo nome do canal, Diário Pentecostal Historiando. Nós iremos conversar com um escritor, professor, pesquisador, teólogo, tem obras escritas. Nós vamos falar sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, o pessoal está entrando, vão dizendo para a gente, dando um feedback, se está tudo certo, se vocês estão me ouvindo, se a imagem está ok. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, ele já está aqui conosco, Jefferson Grigio Brasil, né? Vocês viram, eu fiz um vídeo para vocês conhecerem rapidamente, né, o perfil do nosso convidado. E daqui a pouquinho ele estará aqui para tirar as nossas dúvidas. Então, se vocês têm perguntas sobre a origem, o desenvolvimento da Igreja do Evangelho Quadrangular, já vai deixando aqui no chat. E aqui no chat também deixa de onde você está falando, para a gente ter uma noção do nosso alcance. E já verifica também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu curtir. Mais uma vez eu gostaria de agradecer os 52 mil inscritos aqui no canal, lembrando que a gente também está lá no Facebook e no Instagram com o mesmo nome, Diário Pentecostal Historiando, você já vai encontrar a gente, segue a gente lá também, ok? Vamos ver. Boa noite, Pai do Senhor. O vídeo e o áudio estão bons. Daniel de Curitiba. Pai do Senhor, Daniel. Pai do Senhor, Ivan. Ok. Isso, tem mais gente entrando. O pessoal está entrando. Daqui a pouquinho eu abro a câmera para vocês já visualizarem o nosso convidado. Lembrando que ele está em estágio pós-doutoral em teologia pela PUC São Paulo. Ele é doutor em teologia pela PUC Rio, mestre em ciências das religiões pela Faculdade Unida de Vitória. Então vamos ver, ó, pós-doutoral, né, em estágio, doutor, mestre, ele tem graduação em teologia também pela Faculdade Unida de Vitória. Ele também é formador da área de ensino religioso, e ele também é professor de ensino religioso na Prefeitura Municipal de Viana, lá no Espírito Santo. Então, ele estuda a Igreja do Evangelho Quadrangular, também estuda o José Comblim e também Teologia da Missão. Ele é membro da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciência da Religião, pesquisador da RELEP, né, a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, professor do Instituto Teológico Quadrangular e pesquisador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Por isso que eu falei que ele é a melhor pessoa para conversar com a gente sobre a história da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui a câmera, vocês vão conhecer o nosso convidado. O João Batista já está com a gente aqui, Joseus Nogueira. Pai, Joseus, tudo bem? Joseus está sempre aqui acompanhando a gente, lá no Instagram também. Ele fala de Jaú, São Paulo. Tá? Amém, irmão. O João Batista, deixa eu colocar aqui para vocês verem, também já está aqui conosco. E é isso, eu vou abrir a câmera do nosso convidado com vocês, Jefferson Grigio Brasil. Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando nesse canal, que é uma referência ao pentecostalismo brasileiro, e poder participar falando sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e a sua história é um motivo de muita alegria nessa noite. Ô, pessoal, vocês viram aí, acho que lá mais para o início do meu canal, eu até fiz um vídeo sobre a história da Igreja do Evangelho Quadrangular, porém, vocês sabem que sempre eu coloco no finalzinho das fontes, de onde eu tirei, não era nada muito aprofundado,
né? Então, eu estava à procura. Então, nessas minhas pesquisas, acho que foi o Gedeon, alguém me indicou o Jefferson, né, para a gente conversar mais. Então, hoje a gente está tendo a oportunidade de uma fonte bem mais segura para falar sobre, né, a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Reflexão Pentecostal já está com a gente aqui, pastor Cássio, o Amâncio Magalhães dos Santos Neto também já está aqui. Ok. Jefferson, eu vou começar conversando com vocês, como eu faço com todos, para conhecer um pouquinho do seu perfil. Você fala de qual estado brasileiro, que qual localidade, você nasceu num berço evangélico, você pertence à Igreja Quadrangular, a sua família é evangélica. Conta um pouquinho dos seus primórdios aí para gente. Tudo bem. Eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular aos 17 anos de idade, né? Faz algum tempo, 20 anos aproximadamente. E fui batizado nessa igreja. Estou na cidade de Viana, no estado do Espírito Santo, né? Onde eu resido, essa localidade. Então, sou aqui do Espírito Santo, né? Da Grande Vitória, para quem não conhece. E fui presidente jovem da igreja, fiz o ITQ, não cheguei a ser pastor realmente, né? Por não sentir esse trabalho, né? Em 2011, convidado por um pastor batista, um amigo meu, eu fui conhecer a Faculdade Unida de Vitória, mas assim, sem muitas pretensões, não tinha muita aquela afinidade com a teologia, na verdade, não tem muito essa cultura no nosso pentecostalismo, né? Mas eu fiz a graduação e na época eu tirei uma nota boa na graduação e meus professores fizeram a sugestão de estar continuando com o mestrado e aí depois, consequentemente, foi o doutorado e agora o pós-doutorado. A minha família, ela frequenta, né, os pais, né, mas não é quadrangular. Minha mãe frequenta a Igreja Assembleia de Deus. Meu pai visita algumas igrejas, mas de carreira da quadrangular, mas eu aqui em casa mesmo, né, esposa, nossa família mesmo. O áudio. Gente, eu não sou a Silvana se eu não fazer isso, né? Deixar o microfone fechado. Jefferson, conta pra gente da sua carreira, né, acadêmica, sua trajetória acadêmica. Qual foi a sua primeira graduação? Então, eu fiz o ITQ aqui em Vitória, aqui em Cariacica, eu concluí no ano 2008, e aí eu me envolvi em um projeto... então ele é já de nível superior. Não. Eu Não. trabalhava em outra área, trabalhava em empresa privada, né? E aí eu fiz o ITQ, e nessa época eu saí do emprego da empresa privada e fui participar do Ministério Internacional de Missão, e foi nesse momento, em 2011, que a gente tinha necessidade de estudar mais, de voltar Eu não tinha resposta para algumas coisas, porque o ITQ de nível básico, né, de 2 anos, aproximadamente, que eu havia feito. E aí, ao convite desse colega, como eu havia falado, eu fui fazer a graduação na Faculdade Unida. Eu fiz essa graduação na Faculdade Unida, e na época, assim, foi, na verdade, uma surpresa para mim, porque eu trabalhava durante o dia, né? Eu trabalhava, na época, eu tinha função, eu trabalhava em oficina de manutenção e produção, e fazia faculdade durante o dia, mas houve uma fase que eu tive que passar a noite para trabalhar para conseguir manter a faculdade. Mas nessa época, em 2014, eu fui o único aluno que consegui tirar nota máxima no TCC na Faculdade Unida. E aquilo ali chamou atenção, conversando com os professores, como eu havia falado, e aí eu fiz o projeto para entrar no mestrado em Ciências das Religiões na Faculdade Unida. Quando eu fiz a conclusão das Ciências das Religiões, foi quando eu comecei também, concomitantemente, uma pós-graduação e uma complementação em filosofia, e eu comecei a lecionar aqui também, em um município, ensino religioso, e também no estado do Espírito Santo. Então, já faz, acho que, 5 anos que eu sou professor
municipal e atualmente eu sou municipal e estadual, e também como formador da área de ciência, de ensino religioso, 4º ano já consecutivo no município de Viana. E nessa fase, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu senti que eu não queria somente isso. Aí foi conversando com os professores da Unida, mantendo um vínculo, principalmente com o Davi Meschiati, né, professor, teólogo, assembleano, e ele me indicou a PUC-Rio. E aí a gente apresentou um projeto, indicações, e aí fui aprovado e fiz a conclusão da tese doutoral em 2020, considerada a primeira tese sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil em teologia. Então, é a primeira tese acadêmica sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí depois apresentei um projeto também, um convite, no programa de pós-graduação da PUC de São Paulo, fazendo uma pesquisa já em fase conclusiva, já com artigo apresentado, sobre a pneumatologia quadrangular. Eu quis dar uma continuação e uma contribuição tanto ao mundo acadêmico quanto também à igreja. E esse interesse por pesquisar a Igreja do Evangelho Quadrangular, ele surge a partir do RELEP na etapa em Curitiba, na PUC do Paraná, quando eu via professores como Gideon Alencar, Davi Meschiati, Kenneth Terra, entre outros, né, que são nomes de referência do nosso pentecostalismo acadêmico, falar sobre pentecostalismo, mas eu via uma lacuna muito grande quando se tratava a respeito da aqui no Brasil. Ela sempre era citada como uma denominação ali, do pentecostalismo clássico, neoclássico, mas não havia muita profundidade no que se falava sobre ela. E eu, tendo um conhecimento prévio interno, eu mudei meu projeto de pesquisa e fui pesquisar quadrangular e me propus a ser alguém para pesquisar essa denominação e contribuir à universidade e também à teologia da igreja. Bacana, Jefferson. Fala pra gente das suas obras publicadas. Você tem quantos livros escritos, Jefferson? São 5. 5? Você está com eles aí, não? Sim. Mostra pra gente, vai apresentando calmamente, adoro, gente. Tá. Olha só, esse primeiro aqui, deixa eu ver, tá dando pra ver direitinho? Sim. Isso. Esse primeiro aqui, ele é de 2009, na verdade um título de uma pregação, né, e coloca a questão da missão do Cristo, na perspectiva missionária, de que ele vem em conclusão da missão dele, né, que ele vem para concluir uma obra, para toda a missão dele, e ele a conclui, incentivando também os seus seguidores a ter esse caminho, esse viés missionário também, de 2009, essa obra. É uma obra bem curtinha. Essa aqui, Missão e Urbanização, já é o meu TCC da Faculdade Unida de Vitória, que na época foi essa grata surpresa, que foi o único 10 da faculdade. É um trabalho que ele não tem nada assim, de novidade, mas nesse momento a gente já começa a ver assim, uma perspectiva para que essas pesquisas que estão surgindo hoje, que ela pudesse ser fomentada. Por exemplo, aqui nós colocamos em diálogo José Comblan, o padre José Comblan, e a inquietude dele sobre a questão do caminho missionário, dos templos na cidade, da inutilidade disso, de como seria manter isso no século XXI, com a liquidificação da sociedade. Então, são essas questões que nós trazemos aqui, finalizando com a Nova Jerusalém, do qual o próprio Deus seria o seu templo, né? Então, seria a teofania de Deus. Seria essa obra. Bacana. E aí, quando a gente... Oi? Legal, bacana. E aí, quando a gente fez a conclusão da tese pela PUC-Rio, né? Ela foi uma tese também que foi bastante elogiada também, justamente por essa questão de apresentar um trabalho novo. E eu me lembro que hoje o secretário nacional da CNBB, o Bispo Joel, ele foi o nosso professor de projeto. E aí, quando a gente quis mudar o nosso projeto para a Igreja do Evangelho Quadrangular, ele achou um desafio, mas ele acompanhou as primeiras teses e dissertações sobre a IURD aqui no Brasil, e ele falou: Jefferson, seu trabalho me parece muito com o que aconteceu com o Universal. Parecia uma pessoa que fazendo uma pesquisa e conseguiu um jornal aqui da Folha Universal, aquilo ali, isso aqui, e conseguir fazer o trabalho. Ele falou assim: você vai conseguir fazer porque você vai ter acesso ao material e vai ser uma boa contribuição.
Então, assim, não foi fácil, de início, para conseguir fazer essa pesquisa. Nós tivemos que estar em algumas cidades, conversando com algumas pessoas, e também, não só isso, ela foi uma pesquisa de revisão bibliográfica, mas também contou com a construção a partir da oralidade de alguns pastores, entre eles, alguns que já até faleceram, para a gente ter um itinerário mais certo à construção da obra e da tese também. Então, é esse aqui, ó. De que ano, Jefferson, esse? Esse aqui é 2021. Ah, tá quentinho. É só E dar uma passadinha rápida só no sumário para a gente ver os assuntos, rapidinho, só para a gente ter uma noção da linha dele. deixa eu ver aqui Olha, que eu não. gente. Dá para ver? Sim. Agora o índice, vamos ver, gente. E para a gente adquirir esse daí, qual é a Então, editora? Onde a gente compra? esse livro aqui é o da editora Recriar, né? São Certo. Paulo, né? Uhum. Editora Recriar, a gente vai conseguir ter esse livro. E também no meu próprio site, Ah, jeffersongrijo.com, legal. né? Ótimo. Também tem. Aqui, o título, né, das tendas da Igreja do Evangelho Quadrangular é uma hipótese que surgiu a partir de uma comunicação na SOTÉ. Na SOTÉ, em 2018, eu já estava fazendo a pesquisa. É por isso que é importante a gente fazer a comunicação com outros pesquisadores, que a gente vai fechando aquela lacuna, a gente vai construindo Sim. a nova perspectiva. E eu me lembro que na pesquisa sempre eu gosto de revisitar esse fato, porque foi que deu o nome a esse livro, Das Tendas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Porque a igreja começa com tendas, e eu estava fazendo uma comunicação, tentando colocar, eu estava construindo ainda o primeiro capítulo da tese, que seria a construção historiográfica do processo de instalação da igreja aqui no Brasil. Eu me lembro que eu estava fazendo uma comunicação e havia muita gente boa lá, né? Lá vários, professor Edson, né, da Federal, professor Vanderlei, diretor da Faculdade Unida de Vitória, Ronaldo Cavalcante, e a professora pesquisadora da Assembleia de Deus, Marina, né? Estava lá também. E eu me lembro que quando o professor também, que fez um artigo sobre a quadrangular, eu esqueci o nome dele aqui agora, da presbiteriana, Mackenzie, e aí ele criticou, de uma certa forma, o trabalho, e a Marina, ela falou assim, olha, eu quero falar para você, eu sou pesquisador do Pentecostalismo brasileiro, e eu conheço muito bem o Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular, sou estudiosa. Eu falei, nossa, agora vai complicar para o meu lado. Ela falou assim, mas eu nunca consegui entender. A história da Igreja do Evangelho Quadrangular nunca fechou. E hoje, diante da sua apresentação, consegue fechar esse círculo, e a sua pesquisa vai ser muito bem-vinda ao mundo acadêmico pentecostal brasileiro, e a partir daquilo ali eu consegui, assim, animar mais, né? Porque eu consegui trazer a perspectiva da igreja, e eu consegui também trazer a perspectiva do mundo acadêmico, tentar juntar essa primeira fase aí, e se tornou Das Tendas da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque é um processo que de 1951 até 58 ainda não é oficialmente Igreja do Evangelho Quadrangular, e sim Cruzada Nacional de Evangelização. E isso que eu estou falando aqui, o Estatuto diz que ela foi fundada em 1951, mas com o nome de Igreja Evangélica do Brasil. Ela não era Igreja Evangélica Quadrangular, ela se torna Igreja Evangélica Quadrangular. Por isso que o título é do livro, Das Tendas à Igreja Evangélica Quadrangular. Esse processo construtivo aqui no Brasil. Bacana. E aí, depois surgiu essa obra aqui, Pastora. Pastora, que é o Essa é de protagonismo. que ano? Essa é de agora? Também De 2021 também. 2021 2020, também. Ó a segundo. pandemia, gente, ó. Isso. Também pela editora Pluralidades, que também é da editora Recriar, também, de São Paulo, né? A parceria que Qual é o nós temos. subtítulo, Jefferson? Que eu não vi Protagonismo, aí. o protagonismo da mulher na Igreja Evangélica Quadrangular. Essa Ótimo, obra, na ótimo. verdade, ela é uma espécie de retratação sobre a própria tese e sobre também das tendas da Igreja Evangélica Quadrangular. Porque uma igreja, por uma vez que ela é fundada por uma mulher, e a gente não vê o protagonismo dessa mulher aqui no Brasil. Você não vê falar das primeiras mulheres. Para você ter uma ideia, a gente só vai ter a primeira pastora titular ordenada em 1970. É muito tempo depois. E eu fiquei pensando, quando a pesquisa foi amadurecer, e aí a gente foi entender no processo de construção da igreja no Brasil, por que isso não aconteceu.
E algumas coisas também, por exemplo, a esposa do fundador da Igreja Evangélica Quadrangular, já entrando no nosso segundo ou terceiro tópico aí, né? Ela, ela já era pastora titular 8 anos antes dele nos Estados Unidos. Mas aqui ninguém a considerava como pastor, e o nome dela não ficou na história. A esposa do segundo presidente norte-americano, a mesma coisa, foi pastora dele, da família dele. E essa história, muitas vezes, é desconhecida aqui no Brasil. E essas mulheres, elas não têm o protagonismo. Isso tem uma explicação, claro, né? Depois A a gente Mary chega lá. Williams, é a Mary Williams? Sim, Do Harold, sim. né? Isso. Tá. Mas, gente, ele só tá dando um É, pitacozinho, a gente vai entrar, tá bom? Com mais detalhe. Tem mais um livro, Jefferson? tem mais um sim, Vamos ver mais o outro livro, gente. que é A Missão Pentecostal Quadrangular Aproximações Teológicas, né? Aí esse fala do quê? Esse aqui praticamente é o último capítulo da tese, que é quando a gente vai pegar Hum, a missão quadrangular e vai colocar em diálogo com outras missões, com as teologias das missões, com a teologia da missão do próprio José Comblan, com David Bosch, e aí vai com outras missões, e a gente vai tentar apresentar uma perspectiva missionária ou da missão para a Igreja do Evangelho Quadrangular 70 anos depois da chegada dela no Brasil, né? Que ela chega com a mensagem matúrgica, e isso vem se atualizando, isso vem mudando, e a gente tenta entender se a igreja tem assimilado essa mudança ou não, ou se ela está estagnada, e a gente vai chegar ao final com conclusões, tanto para a Igreja do Evangelho Quadrangular, quanto para a pastoral mais abrangente. muito Envolve. bem. Ô, pessoal, então, ó, ele tem 5 obras publicadas, vocês podem adquirir no site dele, Jefferson Grijo, ou lá na editora Recriar, tá bom? E vamos entrar na pauta em si. Você falou de tendas. Essa história de tendas é do Harold? É Harold o nome dele? Do Harold que Willis, né? Isso. a ideia de tendas foi dele ou já vem lá da Amy Sample? Então já fala da origem da Igreja do Evangelho Quadrangular. Gente, eu amo a história dessa igreja, eu caio fora que eu não quero atrapalhar o Jefferson. Fala da origem. Então, a origem é norte-americana, a partir de Amy Sample McPherson, né? Uma jovem canadense, de tradição metodista, os pais do Exército da Salvação, braço de evangelismo da Igreja Metodista, e é uma jovem que ela vai estar ali na sua adolescência, para a sua juventude, em pleno início do movimento pentecostal do qual nós conhecemos hoje, né? Inclusive tem uma ligação, né? Os pesquisadores sabem, com a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, né? A respeito do pastor Duane de Chicago, né? Sobre a cura divina. Ela vai ter esse protagonismo justamente quando ela vai ter a sua experiência com a cura divina nessa igreja batista, nos Estados Unidos. E ela vai querer conhecer o movimento pentecostal, e ela pede o pai dela para levar ela para conhecer essa igreja, que o povo era engraçado, e a partir daí, aquele que viria a ser o esposo dela era o preletor da noite, e segundo os textos da própria biografia dela, vai ter uma profecia, uma espécie de profecia, do qual ele vai dizer para ela lá naquele momento que ela era uma pecadora e estava pronta para ir ao inferno, e aquilo mexe com ela, vai se envolver com as pessoas do pentecostalismo e vai sair em missão de forma itinerante à China, do qual ele vai vir a falecer e vai nascer o primeiro. Estou sendo bem breve aqui na história dela, Sim. que é bem conhecida, e ele vai vir a falecer como missionário, e é onde vai justamente nascer a primeira filha, né, do casal em missão lá, que vai receber o nome de Roberta, né, em homenagem ao falecido, e ela retorna aos Estados Unidos com uma filha e seu esposo. Pouco tempo depois ela vem a tomar um novo casamento, e esse casamento não vai dar certo, porque ela se torna uma dona de casa. Ela tem uma experiência do qual, segundo o relato dela mesma na biografia, ela está num período de quase morte, do qual ela tem a oportunidade de se tornar uma preletora, uma pregadora, e ela toma essa decisão, e ela deixa o esposo e vai cumprir essa missão, e ela começa justamente nas tendas. Mas as tendas não é algo que a Emerson McPherson ela inicia, isso já era algo comum nos Estados Unidos, no pentecostalismo já era algo normal já, ela não inventa isso.
Então, ela vai Interessante. usar daquilo que já tem nos Estados Unidos. Então, o tanto é que ela começa a frequentar a tenda lavando vasilhas, lavando lá, tocando piano, e as pessoas... Ela era muito conhecida, porque o Hobbit, ele era conhecido. E antes, na fase de namoro deles, ela tocava piano, ele era o preletor, eles rodavam muito aquela itinerância que havia no norte-americano. E quando ela volta, né, com aquela notícia do falecimento e também depois da separação, os amigos antigos querem abrir a oportunidade para ela, mas ela fala, não, ainda não é o momento. Até que ela começa com a típica passagem para ela estar em um lugar, e ela convida as pessoas, ela não se conforma com o não crescimento de uma igreja, já havia algum tempo, estava com uma quantidade pequena de pessoas, que ela tem uma ideia de colocar uma cadeira em uma praça e começar a ficar como uma estátua, em braços abertos, as pessoas vão ver o que é aquilo, e ela sai correndo, entra até o galpão onde é a igreja e fecha as pessoas. Né? Isso é bem comum, essa narrativa dentro da história quadrangular. E a partir dali ela começa a pregar, e ela vai se tornar uma pregadora conhecida nos Estados Unidos, famosa. E em 1922, inclusive está completando 100 anos agora, né? Em julho completou 100 anos da revelação do Evangelho Quadrangular. É uma pena que isso passou batido no Brasil, né? Não houve uma comemoração para isso, Não não houve. fiquei sabendo pelo menos, né? Vai ter uma comemoração aí, mas é uma pena mesmo, porque foi 100 anos da revelação do Evangelho Quadrangular, né? Que eu acho que é até mais importante do que propriamente a instituição. Então ela tem essa revelação a partir de uma plateia, de um público que era, né, ecumênica. A Igreja Evangélica Quadrangular, ela é ecumênica em sua essência, ao menos dentro do protestantismo. Ela é ecumênica, e no Brasil também foi assim a sua história. Eu gostaria de falar que a história do Evangelho Quadrangular brasileiro nada difere da norte-americana. São duas igrejas diferentes, mas que começam, que o seu início é muito semelhante. A exemplo das tendas, ela começa com as tendas, com a EME, St. Macpherson. Ela é ecumênica nos Estados Unidos, que quando ela tem a visão do Evangelho Quadrangular, você vai ver que tem pastores batistas, assembleianos, presbiterianos, metodistas, exército da salvação, enfim, um número uma plateia bem diversa. Quando ela tem essa visão, e aí ela vai depois construir o templo, os anjos do templo, e vai ter toda aquela repercussão. E lembrando também que o Evangelho Quadrangular, ele também não é algo que a Emerson Macpherson inventa. Ela apenas vai institucionalizar o Evangelho Quadrangular. Isso é bem interessante da gente notar também. Porque o quadrante, o Evangelho Quadrangular, o Evangelho Pleno, ele já era pregado por esses pentecostais. Ela apenas sistematizou aquilo que ela já vivenciava, aquilo que ela já executava, ela sistematizou e institucionalizou como igreja de Evangelho Quadrangular, a partir da revelação de Ezequiel. Ô Jefferson, ela já, na inauguração do templo, em 1923, né? Isso, 1º de janeiro de 1923. Isso, já foi com esse nome, Igreja Já. do Evangelho Quadrangular? Porque aqui no Brasil você falou que demorou um pouquinho para depois implantar esse nome. Então lá já foi Igreja do Evangelho Quadrangular, em 23. Ah, legal, legal. Diz uma coisa, antes da gente entrar no papel específico da mulher da Igreja do Evangelho Quadrangular, o que você nota de legado na Igreja do Evangelho Quadrangular, legado da Aimee Macpherson? O que você nota, fala, isso aí é um legado dela, você vê traços, tem alguma coisa ou você acha que se perdeu tudo? Agora não tem mais nada desse traço dela? Essa pergunta é direcionada para a Igreja do Evangelho Quadrangular ou você diz no Não, na igreja mesmo, do Evangelho Quadrangular, isso, específico ali na igreja. Brasileira, né? A igreja isso, brasileira, desculpa, isso. Sim, sim. Por exemplo, se você vê no Brasil, todo o estatuto, declaração de fé é dela, composição dela, diretamente dela, não tem nada alterado. Então, essa seria a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja de pentecostalismo que ela conseguiu implementar um simbolismo muito grande em sua bandeira, nas suas cores, por exemplo, das imagens, dos rostos que tem. É difícil você ver isso no pentecostalismo, essa característica que tem na Igreja do Evangelho Quadrangular e que
que acaba sendo desconhecido por muito. Tem um simbolismo muito grande, né? Um significado na doutrina cardeal. Então, isso tudo foi a partir da revelação e construção de Emerson Macpherson. Tudo a partir dela. E isso continua sendo executado no Brasil, faz parte do Evangelho Quadrangular da Igreja Internacional, e assim também no Brasil. Ah, bacana. Aqui no Brasil, Jefferson, tem em média quantos membros? Assim, só para a gente ter uma noção. Segundo o IBGE de 2010, 2 milhões. 2 milhões de membros, legal, legal. Então, agora, gente, ele falou lá nos Estados Unidos, tal. Agora, pensando em Brasil, como que surgiu esse movimento do Evangelho Quadrangular aqui? Por intermédio de quem? Quando? Por quê? Conta pra gente. Então, um missionário chamado Harold Willis, ele vem como missionário para a Bolívia, ele vem como missionário da Bolívia. esposa dele, isso. E ele veio para cuidar, para trabalhar em uma escola, mas a participação dele nessa escola não é bem sucedida, e ele se sente infeliz, e aquele trânsito de missionários na Amazônia era bem comum, e havia um peruano chamado Jesus Hermínio Vasquez, né, que estudou no seminário assembleiano em Guayaquil. Ele já havia vindo ao Brasil, no Pará, em pregação, e os dois se conhecem naquela itinerância que havia ali, na Amazônia, e eles vêm ao Brasil. Ele vai acabar vindo ao Brasil para tentar ser missionário. Só que ele não tinha uma autorização norte-americana, porque naquela época você precisava de uma credencial, de uma indicação da igreja sede em Los Angeles, para que você pudesse entrar em um país. É algo que é óbvio, né? E ele não tinha. Ele tinha a permissão para estar como missionário na Bolívia. Mas ele o fez, ele veio ao Brasil. E uma vez que ele vem ao Brasil, automaticamente ele é descredenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular norte-americana. E isso está relatado no livro do Júlio Rosa, que fez parte do Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular, que inclusive lançou uma obra em 1976 em comemoração dos 25 anos da Igreja. Então ele vai falar essa parte aí também. E nesse momento ele vai se desligar. E Jesus Hermínio Vaz, ele é de tradição, ele é de origem assembleiana. Então os dois vêm ao Brasil, tentam chegar à capital, não dá certo. Eles vão caminhando, chega também na capital de São Paulo, não dá certo. Eles vão para Poços de Caldas e até chegar em São João da Boa Vista e estabelecer em 1951 e fundar a Igreja Evangélica do Brasil. Né? Igreja Evangélica do Brasil. É esse nome que aí começa uma série de confusões, né? Se você... Mas por que ele não colocou? Tem uma razão dele não já ter colocado direto Igreja do Evangelho Quadrangular, uma vez que lá já tinha esse nome? A razão é essa, que ele não é quadrangular nesse momento. Ah, tá. É verdade, você falou agora. Tá, Sim. então continua, gente. Eu tô com a cabeça longe. Vai, continua, Jefferson. Ele foi credenciado para a Bolívia. Quando ele entra no Brasil, ele não tem autonomia institucional para fundar a Igreja Evangélica Quadrangular. Ele não foi enviado aqui para o Brasil, ele não tem respaldo legal, não tem documento para isso. Então, respondido, Karina. Tá bom. Pode continuar. Essa situação. E aí começa a confusão. Aquela coisa que eu falei que quando a Marina perguntou que ela não entendia, por que a igreja ela é fundada como Igreja Evangélica do Brasil em 51, e só em 58 vai se chamar Igreja do Evangelho Quadrangular como Igreja Internacional. O que separa isso? É justamente essa questão, que é desconhecida por muitos. Que legal! E dentro da igreja, a fala normativa da igreja, e aí por uma série de questões, né, entre outras, talvez até o desconhecimento mesmo, se você perguntar qualquer pessoa mais antiga da igreja, vai dizer assim, olha, não, a Cruzada Nacional de Evangelização era um departamento da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas na verdade não era isso. Na verdade, aí é uma outra situação. Cruzada Nacional de Evangelização é uma outra coisa. Primeiro ele vai fundar em 51 a Igreja Evangélica do Brasil, interior de São Paulo, São João da Boa Vista. O trabalho vai ficando ali também, não vai dando muito certo. Havia passado aqui um outro missionário chamado Oremo de Boatring, que é, inclusive, o pregador da cura divina. Porque o Harold Willis, ele, até que a gente sabe, ele não era esse pregador, essa coisa toda, ele era um missionário, mas ele
estava desligado da quadrangular, mas ele não deixou de ter amigos pastores, como funciona o pentecostalismo, e esse missionário também havia passado aqui no Brasil em 49. E aí o Harold Willis vai convidar ele para que ele pudesse estar aqui. E aí eles vão fazer a primeira campanha de cura divina justamente na igreja presbiteriana viva do Cambuci, não é nem nas tendas, é numa igreja presbiteriana, só que aí você sai do interior, né? E eles vão fazer esse primeiro trabalho ali na igreja presbiteriana independente, né? Do Cambuci, o trabalho de cura divina. E aí depois eles vão fazer aquilo que é feito nos Estados Unidos, eles vão arrumar uma tenda aqui também e vão começar com essa itinerância. E essa foto que dá luz à capa do livro, né, que lá é campanha, Cruzado Nacional de Evangelização, Cura Divina, vai surgir justamente por isso, porque segundo os estudiosos, o Raimundo de Boitrin, ele traz, por exemplo, a guitarra, algo que era incomum na liturgia brasileira. Então ele vai trazer aqueles corinhos animados, aquela coisa toda, aquela... E também porque ele era ex-ator de faroeste, tanto ele como o Harold Willis, então eles tinham essa postura dinâmica com o público um pouco diferente que acabou cativando o público brasileiro. Sem contar também que São Paulo está vivendo um momento diferenciado, que era justamente o êxodo rural. As pessoas estão saindo das zonas rurais do Brasil, estão migrando para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e é justamente nesse momento que esse movimento começa a ganhar importância, né? E o diferencial desse movimento, esse movimento você tinha pessoas presbiterianas, você tinha assembleianos, você tinha metodistas, você tinha várias pessoas que não era a Igreja Evangélica Quadrangular, era um movimento ecumênico. Lembra-se que eu falei no começo, a Igreja Evangélica Quadrangular norte-americana e a brasileira tem muita similaridade em sua fase inicial. E aí vai ser Cruzado Nacional de Evangelização. Jefferson, mas onde que fica a Igreja Evangélica do Brasil? Continua lá, em São João da Boa Vista. Inclusive, nessa época, o cofundador da igreja e fundador também, o Jesus Emílio Vasque, o peruano, ele continua lá como pastor. Quem vem para São Paulo é o Harold Willis, que vem administrar isso. Ele continua lá, tomando conta da igreja sede. O tempo passa, o movimento vai crescer, e aí também você não vê falar de mulheres. Não é coincidência isso, só homens. Né? Lembre-se que a esposa dele já era pastora antes dele nos Estados Unidos, mas você não vê falar que ela pregou, que você não vê ela se chamar de pastora, ela não tem esse cargo de liderança. Então o trabalho continua, e 53, 54, o movimento vai se ampliando, o movimento chega até Curitiba, nessa primeira fase ainda, depois vai chegar em 56, 57 a Vitória aqui também, no Rio de Janeiro, mas vai continuar mesmo a maior parte ali em São Paulo, e Curitiba vai ser os primeiros estados, em São Paulo e Paraná, que vai ser os estados que vão dar mais amplitude a esse pentecostalismo. O que chama atenção nesse pentecostalismo é justamente a taumaturgia, porque sabemos nós que o corte que tem da Igreja Evangélica Quadrangular para a Assembleia de Deus da Congregação Cristã é justamente um marco histórico ali de 40 anos de diferença, né, temporal, que vai separar essas denominações, mas na sua prática, a regra de fé e tradição não tem muita coisa diferente, a não ser que a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela vai trazer a prática taumatúrgica para a sua liturgia, o que não era comum da grossolalia dessas primeiras igrejas pentecostais, que já é uma grande novidade que eles trazem para o cenário religioso do Brasil, e a quadrangular vem trazer esse segundo passo, ou a Cruzada Nacional de Evangelização, nessa primeira fase. Jefferson, enquanto o Jefferson dá uma descansadinha, bebe uma água, eu já vou deixar uma pergunta para ele, para depois ele responder. O modelo eclesiástico de governo, eu tenho curiosidade de saber qual é, tá bom? E também, como que funciona os cargos? Tem pastor, usa essa nomenclatura de pastor, diácono, mas daqui a pouco ele responde, tá, gente? Eu vou fazer menção aqui, ó. Quem está com a gente, mas aqui, o Daniel Cunha, o João Batista, Amâncio está aqui com a gente também. Deixa eu colocar aqui. Reflexão Pentecostal, o Amâncio. Gente, obrigada, tá? Já verifica se vocês são inscritos aí no canal. Se vocês não são, já se inscrevam. Lembrando que a gente também está no Instagram, no Facebook com o mesmo nome, tá? Márcia Pinheiros com a gente. Poliana, Passos, o irmão Geraldo,
Vai ser, irmão Geraldo. Chegou atrasado? Estava na igreja, irmão Geraldo? O Ivo Gomes, ele está sempre aqui com a gente também. Ele até deixou uma pergunta, depois a gente faz, tá bom? Essa pergunta para ele. O Bruno está aqui com a gente. Ivan Freitas. E é isso, pessoal. Agora vamos seguindo a pauta. Jefferson, como eu nasci na Assembleia de Deus, sempre fui da Assembleia de Deus, de outros assuntos estudando, né, vivenciando a Assembleia de Deus. Como que é essa questão de hierarquia, cargos e qual o governo eclesiástico da Igreja do Evangelho Quadrangular? Episcopal, né? Governo episcopal. Episcopal, como as pentecostais são. Sim, não muda muita coisa, não tem muita diferenciação, né? Existe uma hierarquia de cargos, né? Você tem o cargo de ministro, né? Aspirante e obreiro credenciado, né? Que é a fase inicial, quando a pessoa ela faz ITQ, ela consegue se credenciar, passando na prova, aquela coisa toda, e a partir daí, depois de um tempo, ela tem a possibilidade de assumir uma igreja e ficar um tempo de 2 anos, se não estou enganado agora, como obreiro credenciado ou como aspirante, né? E depois sendo elevado a ministro, que seria o último cargo, eu acho que é 4 anos, eu não me lembro exatamente, né, o quantitativo de tempo. Então são esses 3. Então não usa a nomenclatura pastor na quadrangular? Pastor, mais ministro, né? Você é obreiro pastor, ou aspirante pastor, ou ministro pastor. Ah, legal. Tem esses detalhezinhos, gente, a diferença. Sim. Que é a função do pastor mesmo, entendeu? Mas tem essa Sim, diferença. Mas, por exemplo, nós não temos a figura do presbítero, do diácono. O diácono na Igreja Evangélica Quadrangular não tem essa... E quem faz essa função de organização? Não, você tem um diácono, né? Mas ele não tem esse nome. Não, você tem a figura do diácono, mas ele não desempenha a função como em outras denominações. Por exemplo, o diácono é aquele que faz a organização do culto na Igreja Evangélica Quadrangular, aquele que vai recepcionar as pessoas, mas assim, dificilmente ele é alguém que vai dirigir o culto, que vai fazer a oração. Não que ele não faça isso, não tem diácono que faça isso, mas não é. Quem vai geralmente dirigir o culto é o obreiro credenciado, é o co-pastor que está junto ali, né? Que vai igual a Assembleia, Jefferson, a Assembleia também. O diácono na Assembleia, ele pode lá subir no púlpito, tal, mas a função dele mesmo não é no púlpito, é de servir, de organizar. Então, é igual a Assembleia, porque na presbiteriana, né, o diácono lá, arte tesoureiro, um negócio mais, né, diferente. Mas eu acho que nas pentecostais é mais ou menos o mesmo perfil, né? Outra coisa que já vai emendar com o seu livro da pastora. Então, como uma igreja fundada por uma mulher de nome, de peso, por que foi perdendo? A gente não está entrando aqui, gente, no mérito de discussão teológica, se é bíblico, se não é. Não é nesse aspecto, estou falando no aspecto histórico. Uma igreja fundada por mulher, e por que se perdeu isso no Brasil? Você falou que foi na década de 70 que foi consagrada a primeira mulher pastora. Conta pra gente por que aconteceu isso e o papel da mulher hoje na Igreja do Evangelho Quadrangular? Então, eu acho que a problemática ela se resume porque não era Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma vez que não é Igreja do Evangelho Quadrangular, você não tem pastoras. O que você tem ali? Você tem pastores assembleianos, você tem pastores presbiterianos, metodistas, e essas igrejas não têm pastoras. Então, se é um movimento ecumênico que não tem pastoras, não tem o porquê tem. O que eu estou falando aqui durante um tempo foi uma hipótese, mas não é mais. Não é mais uma hipótese. Por quê? Porque a gente consegue constatar isso, não é mais uma hipótese. Eu levanto a tese de que a Igreja Evangélica do Brasil ela não é quadrangular, e não é. Você pode pegar o Estatuto da Igreja Evangélica Quadrangular, capítulo 1 vai dizer isso, olha, só em 58 passa a denominar-se Igreja Evangélica Quadrangular. Não fecha a história. Então, por que isso acontece? Olha, vamos voltar um pouquinho. Essa primeira década que é muito importante, ali da década de 50. Você vai ter a primeira coisa que tem nesse movimento. Igreja Evangélica do Brasil, fundada. 53, Cruzada Nacional de Evangelização, que vai até ali 57, mais ou menos ali, 56, né? E aí, o que acontece? Qual era a ideia deles? A ideia dessas pessoas, lideradas pelo Harold Willis,
com a pregação em peso do Remo de Boateng, que tinha essa característica da pregação taumaturgia, da cura divina, e você vê, eu entrevistei muitas pessoas, e você vê pessoas falando, olha, eu fui curado, uma pessoa da minha família foi curada. Inclusive, os primeiros pastores que vieram para a Quadrangular, eu tenho feito pesquisa, tenho feito biografia, a aproximação deles do evangelho foi justamente através da cura divina. E aí, essa mensagem vai cativar as pessoas, esse fato, sem contar o inserir desse movimento ecumênico dos instrumentos musicais. Eu já vi pesquisa sobre isso, que é atribuída à Cruzada Nacional de Evangelização, o instrumento musical na liturgia brasileira como um todo, né? A partir daí, eles querem fazer itinerância, por isso que é a Cruzada Nacional de Evangelização. O intuito era fazer uma cruzada que viesse percorrer todo o Brasil e, por exemplo, chegasse na cidade de Belo Horizonte. Você iria montar a tenda ali, você iria fazer o trabalho de evangelização e, ao final desse trabalho, você iria procurar uma igreja que fosse parceira daquele trabalho e aquelas pessoas que fossem convertidas naquele trabalho iriam ficar naquela igreja. Isso acontece durante um ano e pouco. Eles vão fazer isso, só que isso não dá certo. As pessoas começam a não se fixar nessas denominações. E é claro, porque não era o mesmo modelo do qual eles haviam se convertido. Um movimento do qual você tinha corinhos com guitarra, aquela coisa mais animada. Você tinha uma pregação da cura divina, da taumaturgia. E geralmente nas igrejas onde se ficava não era, você não tinha esse modelo eclesiástico. Então as pessoas começam a não ficar. Até que Harold Willis ele toma uma decisão de institucionalizar o movimento Cruzada Nacional de Evangelização. Aí é uma outra coisa, ele vai institucionalizar esse movimento, que é aí quando ele vai fazer a costura, ele vai novamente conversar com a igreja em Los Angeles, ele vai fazer um acerto com eles, e aí vai passar a se denominar a Igreja Evangélica Quadrangular, em 58. Então, em 57, você vai começar a ter aquilo que é considerado, né, o primeiro instituto teológico do pentecostalismo brasileiro, que foi a Igreja Evangélica Quadrangular, que alguns pesquisadores vão atribuir a isso ali. E nesse primeiro curso, você tem professoras, porque por mais que as mulheres elas não eram pastoras, mas elas tinham cargos ali, elas estavam trabalhando, inclusive como professoras. E ali você vai ter ali 4 a 6 mulheres que vão se formar nessa primeira turma de 57. Só vão se formar em 57. Em 58, quando a igreja passa a denominar-se Igreja Evangélica Quadrangular, elas também vão ser ordenadas naquele momento ali, as primeiras 6 pastoras aqui no Brasil da Igreja Evangélica Quadrangular. E isso em 58. 58, elas são ordenadas. Justamente quando vira a Igreja Evangélica Quadrangular. Então, por isso que tá explicado. Isso não é mais uma hipótese, né? Isso já é comprovado. Não tem como a gente fugir disso mais, né? Aí a gente consegue explicar por que a Mary Willis ela não é pastora, por que ninguém fala dela, por que a Johnny Faulkner, que é a esposa do George, ela não é pastora, as pessoas não falam sobre ela, porque você teria um problema da época, histórico da época, do qual não era permitido uma mulher pastora, mulheres pastoras, não se aceitava isso. E o caso de nós temos a primeira pastora titular em 1970, 12 anos depois, olha que é um período muito longo ainda, né? 12 anos depois, tem essa explicação histórica e essa lacuna também sobre o papel da mulher. A primeira pastora é a pastora Oda de Castro, né? Oda de Castro, em Curitiba, que vai ser pastora da terceira igreja, uma ordem de sucessão da família dela, de morte, e ela vai ser a primeira pastora, vai ser uma das grandes líderes e vai chegar também a compor o Conselho Nacional de Diretores também da Igreja Evangélica Quadrangular. Então, acho que nós estamos na metade da pergunta, né? Dessa aí sobre as mulheres, né? Isso. E aí você perguntou por que se perdeu. Se perdeu por isso. Porque não começou como Igreja Evangélica Quadrangular. Porque se tivesse começado como Igreja Evangélica Quadrangular, se a história fosse diferente, já começaria porque a Mary Willis, ela era pastora antes dele, nos Estados Unidos. A do George Faulkner, ela era presidente de jovens nos anos do tempo antes dele. Então, eram mulheres fortes, de perfil forte, ministerial, muito sério. Então, eles não poderiam ser apagados assim de qualquer forma. E ela não peitou, né? A Mary Williams não peitou, pelo jeito ela se adaptou aqui com essa cultura da mulher não ser pastora. Ela se adaptou porque não foi um trabalho fácil. Eles começam na Bolívia sem
sem, sem muito apoio ali, vem para o Brasil de uma coisa que não era ali, que eles viram que não tinha jeito na sociedade local. Era uma forma de fazer uma adaptação missionária também, né? Eu entendo assim. Não havia como eles conseguiam uma abertura na sociedade da época brasileira se viesse dessa forma. Certo. Me fala uma coisa, Jefferson. Então, a gente vai usar aqui, para o pessoal entender, o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, era o Harold Williams. Aí, quem sucedeu ele depois que ele faleceu? Foi o George Russell, não? Então, quando eles vão fundar a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil, quando eles têm esse acordo, né? Antes disso, no Estatuto Legal, quem foi o primeiro presidente foi o doutor Sim, que era um dentista, né? Um brasileiro, ele era um ex-presbítero da presbiteriana, alguma coisa assim, de qual vai compor o ministério, e ele vai ceder o seu nome legalmente para ser o primeiro presidente, né? Mas, na verdade, era o Harold Willis, questões legais, que quando eles fizeram um acordo com Los Angeles, a prerrogativa justamente era essa, que é uma outra chave muito especial, que Los Angeles iria indicar o presidente nacional aqui no Brasil. Então, o acordo que o Harold Willis fez foi que, olha, nós estamos fazendo um acordo com Los Angeles, mas eles indicam a partir de agora o presidente, quando precisar. Isso é muito interessante, por quê? Porque isso vai custar a saída dele depois, 3 anos depois. Ai, fale mais. Pode falar, interessante. 3 anos depois, isso vai custar a saída dele, que é assim, ele fundou a Igreja Evangélica do Brasil, a instituição era dele. Ele viu que não dava certo, as pessoas não estavam se fixando, ele faz um acordo, agora nós estamos, né, internacional, novamente, Igreja Evangélica Quadrangular, com a prerrogativa que eles indicaram o presidente. E aí o movimento começou a crescer. Nessa fase de 58, eles já estão ali, já instalando os templos mesmo ali, como Igreja Evangélica Quadrangular, cruzada ali, mas meio misturado, mas como já a Igreja Evangélica Quadrangular, não é mais aquele movimento ecumênico, eles já estão. E aí você vai ter o Manuel de Mello, que vai sair, vai fundar o Brasil para Cristo, e aí você vai ter outros nomes que vão surgir, que vão criar grandes movimentos, mas eu acho que o mais importante seria o Brasil para Cristo mesmo. Né? Enfim, cada um vai tomando seu rumo e vai seguir o caminho da Igreja Evangélica Quadrangular. E aí depois, durante um tempo, houve-se uma conversa que estava querendo mudar o estatuto aqui no Brasil da igreja, e aí nós já tínhamos também esse supervisor da América do Sul, que era o George Faulkner. Ele era o supervisor. E aí ele vai dar uma passada aqui pelo Brasil, e ele vai levar uma carta que o Geraldinho dos Santos, que fazia parte também da liderança, ele vai enviar essa carta, denunciando em Los Angeles que o Harold Willis queria mudar o estatuto da igreja, que ele queria colocar um estatuto vitalício para ele ser presidente para sempre da igreja, né? Ou seja, né, houve essa denúncia contra ele, e ele vai lá, ele foi chamado lá, ele vai em Los Angeles, ele vai lá conversar, e ele vai renunciar ali, praticamente, ali, o seu cargo, e ele pensava que ele iria voltar para a instituição que ele fundou, mas essa instituição não existia mais. Então, quando ele chega aqui, ele já não era mais o presidente, ele havia renunciado, porque ele renunciou. Ele tipo pensou, eu vou renunciar, mas a igreja lá está comigo. E não aconteceu isso. Não aconteceu isso. E o George Faulkner foi impostado para vir ao Brasil quando ele chega aqui, mas o Harold Willis também volta para cá e continua pregando nos tempos, aquela coisa tudo. Tem um embate, aí tem umas situações que vão ocorrer, mas depois ele vai aceitar e vai se retirar dessa forma, assim, um pouco até desagradável, que o fundador da igreja vai deixar, e até desconhecido também por muitos também, que ele vai deixar a igreja, assim, de uma forma meio controversa, né, por essas questões políticas que existiam aí, e o George Faulkner vai entrar ali em 61, né, 62, e, na verdade, vai ser quem vai dar a estabilidade como instituição da igreja aqui no Brasil. E ele fica até os anos 90, 96, não? Ou teve outros antes do Mário? Ele fica 26 anos, ele fica até 88. Certo. 88, quando é feito um acordo, né, com eles, que havia chegado o tempo, também a igreja havia crescido muito, e aí vai ser indicado por voto direto. Lembre-se que até então a indicação de presidente era Los Angeles. Então ele ficou 26 anos, fez um trabalho excelente, assim, de
e fortalecimento da instituição, um trabalho muito sério. Mas e no seu livro você aborda isso também, esses processos? Sim, sim. Ah, E bacana. aí ele vai organizar tudo para deixar o Brasil e vai ter a votação, e o pastor da primeira igreja de Curitiba, Eduardo Zeck, né, ele vai ser eleito o primeiro presidente em 1988 aqui no Brasil, e vai ficar por 2 mandatos ali, né? Vai ser eleito novamente em 92, vai ficar ali, e até o processo também ali, ele ficou entendendo mais um tempinho ali, em 96, quando o Mário é eleito, e está até hoje, né? Tá. Essa eleição, Jefferson, os membros, o ministério, quem que vota? Ministério. Ah, o ministério que elege. Ministério Tá. que elege. Então, em 96, é Mário, o nome dele é Mário do quê, gente? Mário Oliveira. Mário Oliveira. Então, ele foi votado, está reeleito, ele está aí até agora. Agora, a questão que em 88, o estatuto, o presidente só poderia ficar por 2 mandatos, né? E esse estatuto veio sendo alterado, né? E até então o primeiro presidente, o pastor Eduardo, ele foi pelos 2 mandatos e não teve alteração de estatuto, né? E com a alteração do estatuto da aliança do Mário para cá, teve essa abertura para as reeleições, né? Desde 96 até hoje. Ah, legal. Certo. O que eu ia perguntar? Ah, ok. Aí, onde entra a dita, que não é privilégio, azar de ninguém. Todas as denominações ocorrem isso. Porque, como ocorreu essa questão da divisão, que agora eu estava dando uma olhadinha, tem a quadrangular família global. Quando e por que aconteceu isso, Jefferson? Conta pra gente. Eu acho que divisão é quando você tem, assim, algo proporcional, né? A própria terminologia já diz. Eu acho que não foi uma divisão, né? Eu não estou falando, assim, eu não sou pastor, sou pesquisador, estou falando como alguém que, assim, que tenta conhecer o processo. Até hoje eu estava conversando com a pastora Márcia, que estava até há pouco com nós aqui, justamente sobre isso. Polêmicas, né? A Igreja de Evangélica Quadrangular, ela é dirigida pelo Brasil pelo CND, que é o Conselho Nacional de Diretores, né? Ponto. É o conselho de diretores. E os estados são também dirigidos por um conselho, né, estadual de diretores. Tem um conselho, é como se fosse uma convenção das Assembleias de Deus, é isso, Jefferson? Isso, olha só, uma coisa interessante que é importante nós pautarmos hoje, a Igreja Evangélica Quadrangular é uma única convenção no Brasil todo. É uma única convenção. Não tem esse monte de convenção, não, é uma só. E o presidente dela é o Mário? É o Mário Oliveira. Olha só, você é convencionado, você é pastor aqui no Espírito Santo, você é pastor no Amazonas, você é pastor no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil. E eu acho até, eu fico olhando aqui algumas vezes, até brinco com alguns colegas meus assembleianos, a Assembleia de Deus é a maior igreja Assembleia. Mas não existe igreja Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus, gente. Claro que você tem as maiores convenções, eu não tenho. Tem para todos os gostos, assembleias. Exatamente. Mas isso não diz muita coisa, assim, é um pouco diferente a Igreja do Evangelho Quadrangular, e eu estou falando como pesquisador, não estou falando como membro, não, tá bom? Essa estrutura institucional dela, assim, administrativa, é uma coisa fantástica, é uma coisa, assim, impressionante de se ver. A administração da Quadrangular, eu falo para vocês que é o que tem de melhor, né? Em outros aspectos, a Quadrangular brasileira perdeu muito, mas nessa questão administrativa, para você ter uma ideia, eu estava em Curitiba agora em agosto, e o diretor global da igreja estava lá, né? Aí, porque você entra na questão de família global aí, né? Eu não sei nem o que é isso, na verdade. Mas olha só, o diretor global das Américas estava lá pregando lá, nós conversamos, ele viu os livros, aquela coisa toda. Sabe quantas igrejas tem nos Estados Unidos? Não tem nem 2.000 igrejas quadrangular. Aqui no Brasil você tem quase 20.000 igrejas, né? Olha o abismo que você tem, né? Então, para começar a falar de família global e de divisão, eu volto a falar que não houve a divisão porque não foi proporcional. Não existe uma hierarquia internacional sobre a quadrangular brasileira. Ela tinha até 1988, quando deixou de ter, a igreja realmente... Aí o que fala que Mário falou, porque ele usou alguns termos, uma pessoa meia dúzia de pessoas lá, que não manda nada aqui. E realmente é verdade. Talvez não com essa expressão, mas o que ele quer dizer é o seguinte, não tem gerência nenhuma, e não tem mesmo. Não tem nenhuma gerência.
sobre a igreja brasileira, é a igreja brasileira. O tanto é que lá nos Estados Unidos você tem a igreja brasileira lá. A igreja sai daqui e é quadrangular nos Estados Unidos. É uma outra ramificação, é diferente. Uhum. Então não tem a questão da família global ou algum poder. O que ficou, então, da Igreja Internacional da MC McPherson? Ficou a doutrina, ficou o estatuto, ficou a declaração de fé, ficou tudo isso. Apenas e uma relação amistosa. O próprio estatuto vai dizer isso, é uma relação amistosa que a igreja tem com Los Angeles. Mas, administrativamente, a igreja brasileira é uma igreja independente. Mas ela Autonomia, não conserva tem, a não está autonomia. lá, tem. Não tem. Uhum. Hoje, o nome maior é o Mário de Oliveira, que é o presidente, junto com o Conselho Nacional. E isso é normativo, é consenso, não tem como. E a igreja foi muito bem estruturada. Algumas pessoas recebem crítica, porque o Mário de Oliveira está mais de não sei quantos anos, tomou uma igreja para ele. Tem todo, ponto de vista, né? Mas uma coisa é inegável, a igreja cresceu muito nesse tempo. Cresceu muito em número de tempos, cresceu muito em organização. 26 anos, né? Que ele está na frente? 26, né? Isso, olha só. Porque uma coisa, a gente que é do pentecostalismo, a gente sabe, principalmente como pesquisador, como que o pentecostalismo ele tem essa facilidade de se fracionar, de se dividir. Isso parece que até que faz parte do organismo do pentecostalismo. Esse multiplica muito rápido. Então, assim, assegurar uma igreja com mais de 2 milhões de membros, aí segundo o IBGE, né, vai vir outro sensor, não é uma coisa tão fácil. Então, você tem problema nos estados, você tem pessoas com visão diferente, você não tem uma corrente teológica. E se você visitar as igrejas quadrangular, você vai ver que são igrejas muito diferentes de uma das outras. Você vai numa igreja, por exemplo, em Minas Gerais, por exemplo, mas vou pegar algum exemplo de algumas igrejas, elas são igrejas de nível muito campanheiro, muita campanha, que parece até um pouco neopentecostal. Você vai em outras igrejas, que é aquela coisa que parece aquela igreja assembleiana tradicional. Assim, tem tudo isso. Você já tem aqueles mais modernos, de parede preta. Enfim, mantém-se um mínimo para sobreviver. Então, mantém o estatuto, mantém a declaração de fé, mantém-se convencionado, dentro dos limites ali. Então, eu percebo que por isso que a igreja ela acaba dando certo, né? Ela acaba dando certo. E aí não tem essa questão realmente aí de nível internacional. A polêmica que houve, assim, até eu não sou muito conhecedor do fato, porque existem muitas questões administrativas, né? Nessa questão e acaba se envolvendo, cada um joga com as armas que tem, né? Acaba se jogando com as armas que tem. Foi o que eu percebi. Mas o que eu vejo hoje da Igreja Quadrangular Família Global? Eu, assim, do início eu vi os pastores já conversando com outros voltando às raízes, né? Como é o lema, o slogan deles, né? Mas eu não sei se deu muito certo, não. Hoje parece que são eu não sei, você não vê templos grandes, essas coisas assim, são coisas, as fotos, coisas, eu não conheço muito, mas é algo que parece que não deu muito certo, até porque não tinha motivo para dar muito certo com esse pretexto, que não existe base histórica para isso, é voltar a alguma coisa que não tem ligação. Então seria esse primeiro ponto aí, né? E no seu livro você aborda um pouquinho isso? Não. Não, isso não. Isso não é relevante no processo histórico, porque, como eu disse, assim, não foi algo proporcional. Se você pega 2 milhões de membros hoje, você fala, poxa, 1 milhão da Igreja Evangélica Quadrangular, isso é uma divisão. Agora, então, rusga mesmo que teve foi só isso, não tem mais nada assim que possa ser considerado divisão na quadrangular. Não. A Igreja Evangélica Quadrangular, o tempo todo, nos estados e no município, você tem isso o tempo todo, com os pastores, a gente saindo, montando outra igreja. Isso aí é normal no pentecostalismo. Só que, assim, esse foi maior porque foi São Paulo, era um ex-presidente do Estado, então tomou uma proporção, assim, grande, realmente, assim, eu não sei o número de pessoas, mas foi algo que foi em evidência, e aí trouxe algumas polêmicas também da fala do presidente, juntou tudo isso, né? A pessoa também era político também, então acabou tomando essa proporção que fala, nossa, esse foi um racha. Mas você consegue entender quando eu falo que não foi um racha, porque não foi proporcional. Assim, não tem isso. Nem o nome eles conseguiram reivindicar na justiça para usar o mesmo nome, não pode. A quadrangular, como eu havia dito, administrativamente, ela é muito fechada, ela é muito organizada.
nesse aspecto. Uhum. Ô, Jefferson, sim, pode concluir. Sim, não pode tomar uma, pode falar. Você falou assim que, olhando assim no Brasil inteiro, não há uma padronização dos templos, da liturgia ali na questão de mais campanha, mais isso e aquilo. E você falou que tem um conselho. É conselho que tem? Conselho. Conselho. Esse conselho, como as convenções das assembleias, eles se reúnem anualmente, a cada 2 anos, tem uma pauta, um temário para decidir, para não fugir muito uma da outra. Mas essa questão, explica para a gente. Você tem a Convenção Nacional, que é algo soberano, você tem a votação, você tem a prestação de conta, financeiro, tudo, que foi o que foi feito agora em Santa Catarina. Nos últimos anos tem acontecido lá. Teve, acho que 15 mil pessoas presentes, alguma coisa, eu tive presente lá, um trabalho, assim, realmente, assim, impressionante, administrativo, assim, um trabalho feito, e você tem pastores do Brasil todo. Passa essa parte, você começa com as convenções estaduais, que aí você vai para os estados, prestação de conta, aquela coisa todinha. E aí você tem figuras de governo, você tem o Conselho Nacional, ali você tem depois o presidente estadual. Dentro do presidente estadual, você tem a figura do superintendente na Igreja de Evangelho Quadrangular, que é aquela pessoa distrital que vai cuidar dos pastores, que os pastores vão responder a esse aí que seria o ponto de liderança mais forte. E a própria igreja local também, ela tem um conselho de diretores locais também, claro, que acaba sendo direcionado ali pelo pastor, pela figura do pastor, que ele é o presidente da igreja local. Então, assim, você tem uma ordem administrativa muito próxima. Por exemplo, você tem reunião uma vez no mês com o superintendente, então o pastor local ele não fica solto, ele tem a pastora, né? Tem a reunião com o superintendente. E tem a reunião mensal com o estadual, que é certo. Então você fica ali. E aí, consequentemente, em consequência, você tem o superintendente que tem reunião com o estadual e o estadual com o nacional, sempre. Além dessas figuras de liderança, você tem também, por exemplo, vamos pegar a questão da missão. Você tem um coordenador nacional de missão, um secretário. E aí você tem também a figura do coordenador estadual e também da superintendência. E aí você tem o da igreja local. Então é tudo assim, muito organizado, essa questão administrativa da igreja. E aí também vai para a Secretaria de Educação, que você tem um coordenador nacional, um estadual, você tem alguém pela supervisão ou a superintendência, e você tem a pessoa também no local ali também. Então, é esse tipo de administração. Agora, a questão que eu disse que acaba sendo um pouco diferente é justamente a característica de trabalho. Isso vai muito para a região, né? Uhum. A igreja não interfere muito. Se você tem um ministério de campanha, claro que não vai ter aquele absurdo, aquelas coisas de escândalo, que aí pega. Mas o mínimo, ninguém vai ficar se metendo na sua forma de trabalhar, desde que esteja dentro dos padrões básicos ali. Tem uma certa liberdade para ver a cultura ali da região. Tem igreja que trabalha com perfil célula. Dos membros, né? Isso, tem igreja que trabalha com células, tem igreja que não trabalha com células, tem igreja que tem escola dominical, tem igreja que a escola dominical é à noite, ou algum outro nome desse mais moderno, assim. Essa questão ela acaba sendo bem flexível, eu percebo, né? Certo. O Jefferson, o Ivo Gomes deixou uma pergunta aqui. Quais os pontos doutrinários, ele pede 2 ou 3, que diferenciam a Igreja do Evangelho Quadrangular de outras que se dizem pentecostais brasileiras? Você consegue dizer para a gente? O primeiro é a ordenação do Ministério Feminino, porque é uma contradição, é uma pauta de discussão em algumas denominações, a Igreja Quadrangular já menciona essa pauta. Então, depois dos 70, a 78, então, não. E já tem várias. De 58. 58, isso. É ordenado. Aí a primeira ministra, pastora titular mesmo, que foi... Isso aí. A pastora de Castro, né? de Curitiba. Isso, em 70. Depois dela já tem a pastora Maria Garcia, várias outras pastoras, né? De nome que titular mesmo, que tem pastoreia mesmo. Não só titular. No Conselho Nacional nós temos pastora. Legal. No órgão máximo. Tá. Aqui no meu estado, essa já é uma diferença, tá, Igor? Uma diferença aí. Aqui no meu estado, a líder é uma mulher. Em Roraima é uma mulher. A líder estadual, né? Pastores é o que mais tem, superintendente, desde a década de 80. Então, isso
Eu não sei o número, né, ainda, assim, eu não consegui esses dados, Uhum. mas é muita pastora, são várias pastoras em todos os cargos, e não só cargo de pastor, mas cargo de lideranças importantes, cargo de liderança mesmo, assim, de nível, assim, bem de destaque. Assim. Então, eu acho que essa seria a primeira, uma grande diferença do pentecostalismo como um todo, né, e também do protestantismo em geral brasileiro. Seria a primeira. Uma outra coisa que eu percebo também a gente está numa época de política aí agora, é a organização de cidadania que a Igreja Evangélica Quadrangular. A Igreja Evangélica Quadrangular, por exemplo, ela tem deputado federal em São Paulo, em Belo Horizonte, estadual e federal, no Pará, deputado federal, e vai. Eu não sei se o número está correto, mas acho que foi quase 40 prefeitos eleitos em São Paulo, nessa última eleição. Então, ela tem um programa de cidadania muito forte e bem orquestrado, bem trabalhado mesmo. Então, talvez seria essa a diferença. E uma outra diferença, aí não seria nem doutrinária, mas seria essa questão institucional, de você conseguir manter um único ministério no Brasil todo. Eu acho que isso faz bem ao pentecostalismo, né? Isso faz bem. Essa uniformidade, né? Uhum. A unidade, que acaba sendo um pouco uniforme, mas não totalmente uniforme, em partes. Então, seria essa outra grande diferença do pentecostalismo como um todo, como doutrina. Uhum. Uma coisa que difere muito, eu acho que no mais, eu acho que ela é bem básica mesmo do pentecostalismo, né? Agora, uma diferença que tem na academia, e saindo um pouquinho da pergunta do Ivo, que Uhum. é, eu via muitas pessoas falar, nossa, a igreja de Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja neopentecostal. Outro, não, ela é uma igreja tradicional. Outro, não, ela é uma igreja neoclássica. Havia muito essa terminologia, e aí, conhecendo o conceito do pesquisador CPS, né, que ele fala do pós-pentecostalismo, eu, como pesquisador, eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo que as pessoas chamam de neopentecostais, né, as igrejas mais midiáticas, que eu acho que elas se afastaram um pouquinho, tanto da doutrina, quanto da teologia, quanto da prática de fé do pentecostalismo. Eu não gostaria, pela história da quadrangular, mesmo que em alguns lugares, algumas igrejas, elas estão nesse nível mesmo, não tem como a gente fugir disso, mas da história, da essência, a quadrangular, no máximo, ela pode ser chamada de neoclássica ali, né? Ela tem alguns elementos de novidade, mas ela não se afasta muito da base do pentecostalismo atual, do qual nós conhecemos. Mas justamente porque ela está nessa virada, né? Essa virada, e logo depois dela vai vir essas outras. Olha, ela foi a primeira que começou a campanha, então ela é a mãe de todas essas aí. Então, a gente chama esse outro movimento de pós-pentecostalismo. Um movimento que ainda está em ascensão, ainda está crescendo, mas nós não sabemos muito bem como, o que exatamente ele é ou o que se tornará. Né? Então, assim, para nós pentecostais, já estaria mais assim, esses pentecostais como a Quadrangular, talvez o Brasil para Cristo, mas esses novos movimentos ainda talvez já ganhar um novo nome no futuro. Ah, bacana. Gente, a gente vai para a última pergunta, tá? Depois a gente vai para as considerações finais. Sobre o presidente Mário de Oliveira, que está aí há 26 anos, a gente vê na internet muitas críticas, o pessoal criticando, porém, ele está há 26 anos numa igreja que, como o Jefferson disse, não teve uma divisão, teve uma rusga ali. Diga para a gente quem é o Mário de Andrade, o presidente da denominação, agora não como você escritor, como um membro. Quem é ele, o perfil pastoral, para a gente ter esse outro olhar do pastor Mário de Oliveira? Tá, eu vou dividir a sua pergunta em duas respostas. Quando eu Uhum. entrei na igreja evangélica quadrangular, eu ouvi os obreiros falar, nossa, mas Mário Oliveira está lá, e está mudando o estatuto, e está querendo a igreja para ele. Eu pensava assim, poxa, cara político, né? Os pastores se matando aqui na base, aqui. E eu tinha aquela imagem do Mário político. Realmente, né? Aquela imagem que a gente vê na internet, ele foi deputado de vários mandatos, e ainda tinha essa imagem. Mas quando eu comecei a estudar a história da igreja evangélica quadrangular, se ele não é o maior nome, ele é um dos maiores. E nós temos motivos historiográficos para isso. Por exemplo, a igreja não conseguiu chegar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele foi a única pessoa da denominação que conseguiu fazer a igreja chegar e estabelecer templos lá. Em Belo Horizonte, ele conseguiu coisas assim de arrastar multidões que só ele conseguiu. Ele conseguiu estabelecer a igreja no estado de Minas Gerais. Assim, então ele não chegou à presidência por
é por uma questão meramente política, é mais pelo perfil missionário histórico que ele tem. E a segunda parte da minha resposta é que a imagem política dele talvez ofuscou um pouquinho o Mário missionário. Então, acho que a gente precisaria resgatar um pouquinho esse Mário missionário, ao invés desse Mário político, que está mais em evidência, pela questão política também, né? Acabou tendo. Agora, algumas questões que as pessoas têm perguntado, a gente até conversou sobre isso hoje, sobre algumas posições teológicas, algumas falas do Mário de Oliveira. Isso eu falei para ele presencialmente, conversando com ele. Eu falei que ele é um líder do pentecostalismo muito corajoso, falar algumas coisas do qual ele fala, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas que ele tem falado, eu tenho gostado bastante quanto pesquisador, né? E não estou falando no nível assim, de alguém assim que tem cargo, na igreja não tem cargo. Né? Eu estou falando no sentido qual? Vamos pensar pelo perfil histórico. O Mário de Oliveira, ele foi além do seu tempo entre os missionários quadrangulares e conseguiu levar a igreja para um outro estágio. No perfil administrativo, ele consegue estabelecer a igreja no pentecostalismo brasileiro como poucas aqui no Brasil, em números. Só para você ter uma ideia, Silvano, você sabia que o CNPJ aqui no Brasil, a instituição que tem mais CNPJ no Brasil é a Igreja Quadrangular? Ah, é? Até mais que a Caixa Econômica Federal? Então, assim, porque é único. É único. Um tempo foi a Caixa, depois ganhou, depois foi o Itaú, e voltou a Igreja Quadrangular. Isso é muita coisa. Olha só, e aí tem coisa, por exemplo, a Igreja Quadrangular foi editada pela Polícia Federal, Ministério Público, ela tem todos os atestados, o Mário de Oliveira tem tudo, ele foi bloqueado várias vezes, foi acusado disso, mas ele tem todos os atestados de uma pessoa íntegra junto com a denominação. Então já passou por esses crivos todos, né? É uma igreja bem organizada nesse sentido. Então, assim, ele fez coisas que outros não fez. Essa questão teológica dele, eu acho necessário que ele tenha feito. Então ele tem apanhado no momento, e vai apanhar mais ainda, eu acho, que é só o começo, né? E vai ter essas rupturas, mas eu acho que ele está caminhando para uma igreja mais moderna, pentecostalismo mais moderno. Eu não tenho conhecimento de todas as falas que ele fala, eu não tenho conhecimento. Eu estou falando daquilo que eu acompanho, que eu ouvi ele falar pessoalmente já. Eu estive nessa convenção agora, eu estive no trabalho que tem feito aqui em Vitória, que tem ocorrido no Brasil. Eu não vi, eu vi algo assim, é de ousadia, porque você está de frente de uma instituição. E, por exemplo, uma coisa simples que eu falo do pentecostalismo aqui, e você falar, por exemplo, assim, que ninguém é obrigado a dízimo, né? Você já faz um diálogo com uma questão de uma teologia mais, mais progressista. Então, assim, claro que isso é complicado para muito viés do pentecostalismo. Ele falou isso, o Jefferson? Fala. Então, assim... Um pastor falar isso Então, assim, eu acho assim, ele traz a questão da própria santidade para a questão ética, para a questão social, né? E o público pentecostal, né, ele acaba espiritualizando muitas coisas, e a gente acaba que isso acaba tendo um processo complicado, às vezes, o pentecostalismo, e até mesmo frágil. Então, assim, como alguém está pesquisando, eu tenho, assim, eu gostado de algumas coisas que eu tenho ouvido ele falar. Não tenho conhecimento de tudo que ele fala, não Sim. vejo tudo que ele fala, não acompanho muito, não conheço muito a história dele assim, mas, assim, eu tenho ficado impressionado, porque outro lugar dele não faria isso. Mas como eu conheço no processo histórico que ele tem essa, podemos dizer assim, esse pé à frente, como ele levou a igreja em outros lugares que não estavam, como ele conseguiu essa organicidade assim, na igreja a nível de Brasil, em números, assim, é impressionante. Se você pensar, mais de 30 mil obreiros, pastores, 30 mil, em uma única convenção, não tem lugar para fazer praticamente as convenções, igual foi feito em Santa Catarina, a cidade, todo lugar que você vê é quadrangular, é uma coisa assim, incrível de se ver, né? Então, eu acho que ainda falta essa questão teológica, a igreja está construindo essa parte, e ele faz parte desse processo de construção aí. Vamos ver como vai ficar isso, né? Então, essas polêmicas, eu acho que vai ser recorrente daqui para frente. Com certeza. Jefferson, eu falei que era a última pergunta, mas eu quero fazer só mais duas, tá? Desculpa. Sucessão. Você, como pesquisador, tal, como você vê essa sucessão? Que ele já tem uma certa idade. Como você, assim... Pode dar um chutão aí no escuro, não é nada acadêmico, não, é só um achismo. A sucessão de presidência nacional? Isso.
Você tem hoje ali a liderança nacional, né? Você tem vários nomes ali de peso ali que estão ali. É por voto, né? É Uhum. por voto. Eu sou votado ali, mas eu não sei se eles pensam nisso ainda, né? Como é que está essa questão? Realmente é uma questão para se aguardar, né? Mas eu gostaria que fosse uma mulher presidente, né? Já pensou? Ah, Já pensou as mulheres se candidatarem aí? Vamos aguardar, ficar de olho, ficar de olho. é E, possível, né? e, a, última, e a última pergunta é aqui do Ivo de novo. Eu achei interessante como que a Igreja do Evangelho Quadrangular lida com essa questão do batismo com o Espírito Santo, só para eu ter uma noção, comparar com a minha e o público aqui, comparar com a denominação deles. Como que é? Busca, fala no meio do culto, tem profecia, revelação, como que é? Tem culto específico para receber? Então, é muito plural, como eu havia de falar, né? Mas em si, o básico, como o pentecostalismo mesmo, né? O falar em língua seria a evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Essa evidência inicial seria exatamente essa glosolalia, né? E esse poderio do Espírito para a missão, né? E aí eu acho que a gente esqueceu de falar do José Comblan um pouquinho durante a pesquisa Ah, foi aqui, mesmo, foi. e aí a gente tem uma questão do José Comblan, que o José Comblan vai falar que, na verdade, esse batismo, porque o José Comblan estuda o pentecostalismo, né? Ele viu esse crescimento do pentecostalismo brasileiro, e essa força do Espírito é o que dá força à missão, é o que faz a missão acontecer. Então, tanto a dramaturgia quanto a pregação, ela parte desse batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado segundo os quadrangulares, a partir de você falar outras línguas. Então, isso é bem normal em nossos cultos, né? Você ter orações, você ter essa busca pelo falar em outras línguas, assim, é bem comum mesmo, é bem comum. E essa questão, eu percebo um pouco diferente, por exemplo, da Assembleia de Deus, que a quadrangular tem muito da taumaturgia, né? Essas campanhas específicas para a questão taumatúrgica. Então, ela Ai, consegue tem mesmo. As igrejas que eu sigo, eu vejo mesmo. isso. Ela continua tendo muito isso, e acaba se misturando um pouquinho com aquilo que a gente vê dos neopentecostais. Mas a quadrangular tem isso antes do neopentecostalismo, né? Acaba até sendo taxada, né? Tipo assim, se a pessoa passa a conhecer agora, a pessoa pensa, tá copiando lá da tal igreja. Não, 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 mas isso não existia antes, necessariamente. As faz parte. cantatas de Natal, de Páscoa, eu vejo umas coisas muito boas mesmo. Sim, então essa pneumatologia quadrangular, né, é base para a sua missão. Então a missão quadrangular, ela é pneumatológica e taumatúrgica ao mesmo tempo. Certo. Gente, a gente está caminhando para o final. Nas considerações finais do Jefferson, eu quero que ele fale também o que a gente pode esperar, seus projetos futuros, e deixe uma mensagem aí para a gente, fale alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você queira colocar aí, tá bom? Fica à vontade. Assim, eu estou continuando, né, pesquisando, conversando, arquivando alguns trabalhos. Em breve vai ter algumas biografias, né? Até o final do ano eu passei 2 trabalhos aí, a gente vai continuar. E eu quis, assim, eu quis ter a teologia como missão. Né? Algumas pessoas falam, mas você vai fazer doutorado em teologia para quê? Vai sobreviver com o quê? Isso não dá dinheiro, que é isso, é aquilo. Você também não é pastor. Você vai fazer, mas eu tenho isso como ministério. E eu tenho prestado esse serviço à igreja e tenho também tentado vivenciar isso como pesquisador, porque eu sempre percebi que, às vezes, o pesquisador se afastava da instituição por algum motivo, ou a própria instituição afastava o pesquisador, e eu percebo que esse movimento não é bom, não é bom para ambas as partes. Né? Eu acho que talvez o papel do teólogo seja servir a igreja, não ser, né, serva da igreja naquele sentido de estar ali, institucionalizada, né, servindo somente, mas como ajudar a ser um crítico, claro, e a partir daí está construindo essa reflexão. Como isso foi falado aqui sobre a igreja evangélica quadrangular, você revisitar o seu passado para você reestruturar agora o seu futuro, repensar algumas coisas e não se assustar também diante das novidades, das coisas que têm acontecido aí. Eu penso que esse é o caminho, né? Tem que ter mudança, mas você precisa, de vez em quando, estar olhando para trás. E o legado da igreja evangélica quadrangular ao protestantismo brasileiro e à religião como um todo é bem interessante, e ela se torna uma nova forma de pentecostalismo, que eu gosto de chamar muito nos meus textos,
e pentecostalismo quadrangular brasileiro. Porque é brasileiro. Então, nossa teologia ainda está sendo construída. Por enquanto, nós estamos usando da Gênesis da Hermes Macfés, da sua doutrina, de tudo lá, mas nós temos buscado construir a nossa própria teologia a partir da nossa realidade, que é bem diferente da norte-americana. Muito bem. Gente, eu gostaria de agradecer muito o Jefferson, super ocupado, né? A gente sabe pela quantidade de livros publicados, que ele é uma pessoa ocupada, fora que ele tem o trabalho dele também, ele dispôs aí um tempo para a gente. Eu gostaria muito de agradecer, mas agradecer também o público aqui, o Ivan, Daniel, João Batista, Joseilson, Reflexão Pentecostal, Amâncio, Márcia Pinheiro, Marcondes, Marcos... Kemer, Márcia Pinheiro, já falei, Poliana, Ivo Gomes, Bruno Henrique, tô descendo aqui, gente, espera aí, Daniel Fernandes, Geraldo Henrique, ele estava vendo o culto de ensino, por isso que chegou tarde, não tem problema não, irmão Geraldo, ele está sempre aqui com a gente, Jefferson. Deixa eu ver quem mais aqui, o Derville, meu cunhado, Uma Voz que Clama no Deserto... isso aí, deixa eu ver aqui mais. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Jefferson, mais uma vez. Que Deus te abençoe e prospere o teu trabalho aí. Gente, semana que vem tem mais uma live especial, Setembro Amarelo. Vou trazer uma pessoa aqui, ela é neta de um pastor presidente de uma Assembleia de Deus aqui brasileira, de um estado, vocês vão conhecer. E ela passou por uma experiência de Setembro Amarelo na família, né? Eu não posso usar a nomenclatura, senão o YouTube derruba, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, de Setembro Amarelo, e de alguém muito próxima, e ela, uma pessoa crente, filha de um pastor presidente, ela vai contar o relato e as consequências para a saúde dela também. Vai ser uma live muito importante, acho que vai ajudar muita gente, então não perca, terça-feira que vem, às 21 horas aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada, Jefferson, Deus te abençoe. Depois a gente se fala, que eu quero... pode falar de valor no YouTube? Pode? Acho que pode, né? Quanto que é esse livro aí da Igreja do Quadrangular? Essa que você fala da história, que tem a tenda na frente. Mostra pra gente. Eu acho que tá R$50, 48. Esse daí? Qual que é? Deixa eu ver. Esse aqui. Traz pra cá. É esse daí, tá bom? Eu vou te mandar. A gente pode comprar direto com você, pelo Pix? Pode. Então, tá bom, gente? Para facilitar, para ser mais rápido, eu deixei as redes sociais dele aqui embaixo, tá bom? Na descrição, no box, você já pode entrar e falar direto com ele. Eu vou querer, porque, gente, o Diário Pentecostal, a gente tem que ter um bom livro ali falando daquilo, e tem melhor do que do livro do Jefferson? Então, depois eu vou trazer aqui, eu mostro para vocês, apresento o livro legal. E Deus abençoe mais uma vez, foi uma live muito boa, aprendi muita coisa, Jefferson, sério. Porque vocês sabem que eu nunca me aprofundei na Igreja do Evangelho Quadrangular, só ali por cima, então foi muito rica. Eu acredito que para muita gente, tá bom? Então, Deus abençoe aí. E até uma próxima oportunidade. E o público, até terça-feira que vem. Fiquem com Deus. Paz do Senhor. Até mais. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.